Olá, sejam bem-vindos à continuação da primeira aula sobre teoria do caos. A gente está falando sobre iteração linear, que é o conceito introdutório da teoria do caos. Porque para entender a não linearidade, primeiro a gente precisa entender a linearidade. Pois bem, na última aula a gente parou nesse ponto que são os pontos fixos. E esse é um ponto crucial da teoria do caos, porque a gente aprende essa definição matemática extremamente bela, que é o valor onde o sistema permanece inalterado. Isso aqui, pra gente, nos dá uma perspectiva diferente de resolver uma equação do primeiro grau, né? Uma equação polinomial do primeiro grau. Porque aqui a gente consegue encontrar um valor onde o sistema permanece inalterado. Como a gente está tratando de iterações, né, de um processo discreto, como sendo a cada passo, né, seria uma continuação no tempo, é como se, com o passar do tempo, a função ela não muda, ela permanece a mesma. Então, o simbolismo que a gente costuma utilizar, né, a notação de ponto fixo, é esse x com um asterísticozinho em cima, né? E aí eu tenho que o x asterístico é igual a f de x asterístico, né? Ou seja, se x, né, esse x que tem um asterístico aqui, né, se ele for o ponto fixo, então f de x vai me dar o mesmo valor. Para iterações lineares, que é o nosso caso, a gente consegue resolver, né, a equação de uma forma bem fácil, bem simples, que é basicamente o que a gente já está acostumado a tratar com todo o estudo que a gente costuma ver em funções polinomiais do primeiro grau, que é basicamente só a gente isolar o nosso valor x. Isso dá o ponto fixo como sendo, né, essa formulazinha aqui que a gente vai evitar decorar, né, a gente tem que entender, e é igual a b sobre 1 menos a, né, ou seja, é o nosso coeficiente linear dividido por 1 menos o coeficiente angular. Para a gente fixar a ideia, a gente vai ver esse exemplo prático aqui. Então, considere a seguinte iteração linear: 0,6 vezes o x mais 20. Né? Então, eu preciso escolher uma condição inicial. Essa condição inicial, eu pego 60% dela, e aí eu somo 20. E aí eu continuo fazendo sucessivamente. No caso, o ponto fixo, ele fornece esse valor em que, se eu colocar ele como sendo a minha condição inicial, eu vou obter ele infinitamente, né? Conforme eu vou fazendo as iterações, eu vou ficando estagnado nesse valor. É um ponto de equilíbrio, basicamente. Então, para eu encontrar o meu ponto de equilíbrio para minha iteração com esses dados, com esses coeficientes, então basta a gente aplicar, né, a nossa fórmula que a gente encontrou, que é 20 dividido por 1 menos 0,6. E isso dá 20 dividido por 0,4, que é igual a 50. Então, a gente vai fazer o teste, né, o passo a passo aqui, só para a gente confirmar se realmente isso aqui é 50, como sendo o ponto fixo, né? Então, 0,6, né, 60% de 50 mais 20. Bom, 60% de 50 é 30.
30 mais 20, 50. Então esse aqui um caso bem simples para a gente ver que de fato a gente encontrou um ponto fixo. Porque se, né, eu escolhi o x0 como sendo 50 e o meu x1 é 50, isso significa que o x2 também será 50 e o x3 e assim por diante, né? Isso não é uma demonstração propriamente dita, né? Mas nós estamos trabalhando a nossa intuição matemática e o ponto fixo é um ótimo ponto para a gente começar a entender como é que isso funciona. Aqui, nesse próximo slide, ele é o cerne da importância dos pontos fixos, né? E da gente entender como é que eles funcionam. Porque existem dois tipos principais a serem trabalhados aqui na questão da iteração linear, que inclusive esse vídeo, né, essa aula, ela vai se consistir só em trabalhar essa ideia de ponto fixo, que é a questão de que a gente tem o ponto atrator e o ponto repulsor. Se a gente estiver trabalhando com um ponto fixo atrator, a gente vai conseguir enxergar que mesmo que eu não escolha o meu ponto fixo como condição inicial, aos poucos, com o evoluir das iterações, eu vou chegando cada vez mais próximo do meu ponto fixo, né? Então, separei um exemplo aqui que é bem simples da gente enxergar isso. Inclusive, recomendo que você teste com outros valores, tanto nesse caso quanto no próximo caso já no caso anterior que a gente tratou aqui, porque eles vão falar muito sobre o ponto atrator, já que na definição de ponto atrator eu tenho que o meu coeficiente angular, né, a minha taxa de repetição, ela tem que estar entre esse intervalo menos 1, né? Ou seja, o módulo do valor A, que é o meu coeficiente angular, né, na função polinomial do primeiro grau, ela tem que ser menor que 1. Isso me garante que o sistema converge, né? A questão de a gente entender melhor sobre os atratores, repulsores, caos, etc., vem muito a ver com a questão da derivada, né, que é a taxa de inclinação. Isso aqui está intimamente entrelaçado, porém eu não vou tratar tanto desse ponto nessa aula, porque essa é uma aula introdutória, né? Então aqui basta a gente saber que se o meu coeficiente angular ele for, né, em módulo menor do que 1, o sistema converge. Então a gente vai começar num exemplo aqui, que eu já até separei uma condição inicial para a gente enxergar isso de uma forma ótima. Então vamos considerar o valor de condição inicial como sendo 2. Então, se a minha iteração linear ela é 50% do valor mais 2, então o meu x1 é igual a 50% de 2 é 1, né? Mais 2, isso é igual a 3. O meu x2 agora, isso aqui é igual a 50% de 3, que é 1,5, mais 2. Isso aqui dá 3,5. O próximo, x3. Vamos fazer só mais um, porque a gente já está chegando perto da ideia central do ponto fixo. E a gente vai fazer o nosso raciocínio do ponto fixo para ver se isso está tendendo ao ponto fixo realmente. Então, 3,5 é o x2, 50% de 3,5 é 1,75, mais 2, isso aqui é igual a 3,75. Pois bem,
Vamos fazer o nosso raciocínio para a gente encontrar o ponto fixo e verificar se ele realmente está se aproximando dele. Então, eu tenho que aqui x igual a 0,5 x mais 2. Esse é um exemplo que eu considero clássico, inclusive porque eu já fiz um vídeo sobre esse exemplo para o Instagram, onde eu falei sobre a ideia de convergir, né, conforme as iterações. Inclusive, no vídeo, eu fiz uma analogia com o fato da gente ensinar, né, sendo professor, né, principalmente dou aulas de matemática, geralmente, né, a cada aula, por mais que a aula não seja a melhor das aulas, a cada aula eu vou tendendo convencer o aluno para a ideia que eu busco explicar na aula, né? Então, quando a gente tem um sistema que converge, né, um ponto fixo atrator, a cada iteração a gente vai chegando cada vez mais perto desse valor, né? A gente nunca chega efetivamente nele, a não ser que a gente atinja o infinito. Mas a ideia é a cada iteração, a cada passo, a gente chega cada vez mais perto, né? Então, aqui vamos tendo x menos 0,5x igual a 2, que eu estou buscando isolar o meu x agora, né? Vou até separar aqui para não confundir. Coloco o x em evidência. 1 menos 0,5 igual a 2. E aqui eu vou isolar o meu x de vez e eu tenho 2 dividido por 1 menos 0,5. Bom, o principal motivo de eu ter feito essa conta é, primeiro, né, eu quero mostrar para vocês, né, o passo a passo. E segundo, que apesar de a gente ter chegado no valor exato da expressão que a gente chegou anteriormente do ponto fixo, né, que, deixa eu voltar no slide só para mostrar para vocês, né, o b dividido por 1 menos a. Né, então aqui eu tenho, né, sendo a minha iteração 0,5 vezes x mais 2, né, então o b é 2 e o a é 0,5. Né, então a expressão aqui ela está de acordo, né. Eu poderia só jogar na fórmula direto? Poderia, mas quero reforçar que o que importa aqui é o raciocínio, é a tentativa, é rascunhar, escrever, consolidar a ideia. Então, eu recomendo fortemente que vocês escolham outro valor como condição inicial depois e tentem fazer na prática para ver se realmente está batendo com a ideia central que a gente está tentando passar aqui. Esse valor aqui que a gente vai encontrar agora, ele tem que ser aproximado cada vez mais dessa iteração, né? Cada iteração a gente estaria tendendo a esse valor que eu vou descobrir agora. Então, vamos prosseguir aqui. 2 dividido por 0,5, né? Porque 1 menos 0,5 é 0,5. E aí eu tenho que isso aqui é 2, 50%, né? 0,5 é a mesma coisa que 50%. E quando eu divido por uma fração, eu tenho uma regra que me permite, entre aspas, né, jogar para cima invertido a minha fração, né? Lógico que os procedimentos matemáticos, eles são bem mais formais do que esse jogo de palavras que a gente costuma fazer durante as aulas, né? Geralmente, a gente está simplificando o que a gente chama de lei do corte, né? Mas vamos deixar isso para uma outra aula. Basicamente, isso aqui é a mesma coisa que, né, 50 dividido por 100, né? Como eu jogo para cima invertido, é vezes 100. Aí eu corto esse 0 com esse 0. Esse 5 corta com 10, que fica 2. Então, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o meu ponto fixo dessa iteração linear aqui é 4. E a gente podia ver que realmente estava tendendo ao valor 4, por mais que a gente
tivesse, de certa forma, até significativamente distante, no sentido de que, às vezes, né, por vezes, a gente tem que fazer uma boa quantidade de iterações para se certificar que, de fato, a gente está chegando perto do valor que é o ponto fixo, né? Geralmente, no máximo, 6, 10 iterações já são o suficiente para verificar que está se aproximando mesmo do valor que é o ponto fixo. Mas aqui, como eu escolhi um valor bem perto do ponto fixo, que é o 2, né? Eu percebo que ele está se mantendo no 3, né? E se aproximando aos poucos do valor que é o ponto fixo, que é o 4, né? Então, aqui fica de exemplo esse caso, né? O nosso ponto fixo repulsor, ele tem, né, o contrário do ponto fixo atrator, né? Enquanto o nosso ponto fixo atrator, por mais que a gente não precise encontrar ele diretamente fazendo a nossa fórmula do ponto fixo, né, a gente pode simplesmente escolher uma condição inicial e ir fazendo iteração por iteração até ver que ele está tendendo realmente para aquele ponto fixo. No caso do ponto repulsor, como a nossa taxa de inclinação é maior do que 1, eu tenho que ele diverge em vez de convergir, né? Então, só para a gente consolidar um pouco mais da noção matemática sobre isso, eu vou colocar aqui, né? Pense que o nosso coeficiente angular aqui, né, o nosso A do ponto atrator, ele sempre vai ser 0 ponto alguma coisa. 0 ponto alguma coisa. No caso desse exemplo aqui que a gente escolheu, é o 0,5, né? Ou seja, como eu tenho que é o módulo da taxa de repetição, né, é menor do que 1, isso significa que ele está dentro desse intervalo menos 1, 1. Né? Ele não chega a ser nem o 1 e nem o menos 1. Ele é sempre 0,999998, 5 e assim por diante. Né? Inclusive pode até ser o valor 0. E como ele sempre tem essa característica de 0 ponto alguma coisa, isso significa que ao fazer a nossa iteração repetidamente, né, várias vezes, eu tenho que o conceito de limite aplicado nessas iterações, ou seja, né, no limite em que essas iterações tendem ao infinito, cada vez mais eu tenho que esse 10 elevado a menos 1 aqui, por exemplo, né? Digamos que seja menos 1, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, onde o A é igual a 0,5, isso é a mesma coisa em notação científica que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Então, a cada iteração, esse 10 elevado a menos 1, ele vai aumentando exponencialmente, né? Então, aí, num primeiro momento, né, digamos, no momento 0, 10 elevado a menos 1 elevado a 0 dá 1. No segundo momento, dá 10 elevado a menos 1. No terceiro momento, 10 elevado a menos 2 e assim por diante. Né? Isso significa que quando eu pego esse n e levo ele ao infinito, né, pensando aqui num conceito de tempo aqui, né, a iteração linear, ela trata de um período de tempo no formato discreto. Né? A cada iteração é como se passasse uma unidade de tempo e eu estou tentando analisar o que está acontecendo aqui. Né? Então, se eu pego o n e tendo ele ao infinito, eu tenho que isso aqui se aproxima do valor 0. Né? No infinito, eu chegaria no valor 0. Né? Então, por isso que o ponto fixo, ele tende o ponto fixo atrator, né? A nossa iteração linear que tem um ponto atrator, ela por vezes chega ao seu ponto atrator, porque conforme as iterações passam, eu vou tendo cada vez menos uma diferença entre
o meu processo iterativo e o meu ponto fixo. Já no caso do ponto repulsor, como esse valor de A, né, a minha taxa de repetição, ela é maior do que 1, isso significa que se eu pegar o limite, né, de n tendendo ao infinito, no caso desse exemplo aqui que eu separei embaixo, é o 2. Né? Então, eu vou ter que eu tenho 2 elevado a n. Né? 2 elevado a n é um exponencial de 2. Né? Então, no primeiro momento, né, o nosso x0, 2 elevado a 0 é 1. Num segundo momento, 2 elevado a 1 é 2. Num terceiro momento, 2 elevado a 2, 4. E assim por diante. Né? Exponencialmente, aumenta muito rápido. Né? Então, eu tendo que, se eu pego o n e tendo ele ao infinito, então eu vou tender cada vez mais ao infinito. Né? Então, por esse motivo, o sistema diverge. E nesse caso, o ponto repulsor, ele é muito sensível, no sentido de que, a menos que eu escolha esse ponto específico, que é o ponto fixo, esse sistema ele vai divergir para o infinito positivo ou para o infinito negativo, dependendo do coeficiente angular, né, da minha taxa de repetição que eu for escolher. Nesse caso aqui, não é interessante a gente fazer o processo iterativo, né, já que, como ele é um sistema que diverge para qualquer valor que não seja o ponto fixo, não vai adiantar eu fazer uma iteração, pelo menos se o meu objetivo for encontrar a estabilidade, né, a estabilidade do sistema, não vai ser interessante eu fazer o processo iterativo aqui, porque eu nunca vou encontrar o ponto fixo fazendo as iterações. Né? Eu preciso já saber qual é o ponto fixo desde o início, para que eu encontre esse momento em que tudo vai ser equilibrado. Vamos usar o nosso raciocínio de ponto fixo para a gente encontrar esse ponto fixo aqui. Né? A minha iteração é essa, né, que é 2x menos 1, né? Ou seja, cada processo eu multiplico por 2 e subtraio de 1. Então, pelo nosso raciocínio de ponto fixo, é só pegar x 2 vezes x menos 1. Aí eu vou ter x menos 2x igual a menos 1. Aí eu tenho x, evidência, 1 menos 2 igual menos 1. E agora a forma final, que é menos 1 dividido por 1 menos 2. Isso aqui vai me dar menos 1 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais. 1 dividido por 1 dá 1. Então, o meu ponto fixo aqui é 1. Agora eu só preciso testar para ver se realmente é isso. Né? Então, sendo o meu primeiro valor, né, a minha condição inicial, como sendo 1, né? Então, o meu x0 é 1. Vou fazer aqui embaixo mesmo, porque basta eu encontrar dois valores, né? o x0 e o x1, para que eu verifique se de fato eles forem iguais. Então, significa que todos os outros também vão ser, já que esse é um ponto fixo. Né? Então, o x0 é 1. O x1, eu vou pegar 2, vou multiplicar por 1 e vou subtrair de 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, realmente, ele é um ponto fixo. Né? Perceba que a sutileza de entender esse conceito, que é o ponto fixo, é sobre a gente entender a questão da estabilidade de um sistema. Quero lembrá-los que a gente está falando de um sistema simples, introdutório, que é a iteração linear. Né? Como ele é um sistema introdutório,
as possibilidades elas são bem comportadas, né? Então, a gente tem o conceito de ponto atrator e o conceito de ponto repulsor, que tratam sobre a estabilidade do sistema. Se eu escolher um coeficiente, né, dentre os parâmetros que me são possíveis escolher de A e B, né, se o parâmetro que eu escolhi para A ele for menor do que 1 em módulo, então eu consigo um sistema que converge, né? A estabilidade desse sistema ela está bem definida porque eu estou tendendo ao meu ponto fixo. Já no caso do ponto repulsor, ele é um sistema que não é estável, ele é extremamente instável, sendo que só existe um ponto que converge para o equilíbrio, né? Que é o ponto fixo. Então ele é um ponto repulsor no sentido de que qualquer outro ponto que eu escolha, ele diverge, né? Ele tende para o infinito positivo ou para o infinito negativo. Esse conceito ele é extremamente importante para a gente, quando a gente chegar na não linearidade, a gente entender atratores caóticos, né? E todo esse ferramentário, tanto da geometria, né, que a gente vai encontrar fractais, que os pontos fixos são basicamente o conceito de fractal recursivo. E, bom, essa é a matemática introdutória que a gente precisa saber para lá na frente a gente compreender essas ferramentas, né, do cálculo, que é a derivada, dos limites, das somas e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado e, como essa é uma aula que eu decidi focar só na questão do ponto fixo, a gente vai parar por aqui. Na próxima a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode modelar alguns processos matemáticos com essas ideias trabalhadas tanto na primeira aula quanto nessa aula sobre ponto fixo, porque por mais que a iteração linear ela seja extremamente simples, ela ainda nos fornece algumas aplicações no cotidiano antes da gente entrar na não linearidade. Pois bem, foi um prazer novamente. Lembre-se que essa aula é baseada num e-book de teoria do caos para ensinar matemática básica, né? Matemática elementar de um modo geral. E se você visitar o meu Instagram, você consegue ter acesso ao e-book gratuito ou conseguir o e-book completo por apenas R$ 9,90, que me ajuda a sustentar a página de divulgação científica não trivial e juntos divulgamos ciência.